Graça e paz, aprendendo com Jesus nos montes, parte 2. Se você não viu a parte 1, você pode procurar, está aí no canal. Infelizmente ficou fora de ordem, mas vai lá e assiste, ou então medita na palavra de Deus em Mateus capítulo 5 ou capítulo 7. Independente do tempo de caminhada que você tenha com Cristo. É muito interessante, muito importante sentarmos na relva e aprendermos com o Mestre. Nesse monte, o monte do aprendizado, nós vemos que nossos conceitos e valores, aquilo que nós carregamos na nossa mochila, são confrontados com os conceitos e valores do reino. E por vezes estamos carregando coisas muito erradas, valores culturais, sociais, morais, religiosos, de relacionamento. E muitas das vezes não tem nada a ver com os conceitos e valores do reino. Mas hoje eu te convido a vir comigo para o segundo monte. Sim, vai ser o Monte da Transfiguração. E nós vamos ver esse texto em Mateus capítulo 17 e Marcos e Lucas capítulo 9. Vamos lá? Vamos subir esse monte? E a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subirem a um alto monte. Para nós subirmos um monte alto, é preciso esforço e disposição, não é mesmo? E nós vemos que esses três tiveram isso. Lucas nos dá o detalhe que Jesus os chamou com o propósito de fazer um piquenique. Não, nada errado com um piquenique. Mas Lucas nos diz que Jesus os chamou com o propósito de orar. E esses três se dispuseram. E aqui eu quero ir pontuando algumas coisas que eu aprendo e compartilho com você. Veja bem, esses três que foram chamados para irem com Jesus, de maneira alguma poderiam se sentir e descer depois com o peito estufado, falando: oh, nós somos mais espirituais do que vocês, porque vivenciamos coisas que vocês não viveram. Não! Sabe por quê? Porque não foi plano deles, não foi ideia deles, não foi trabalho deles. Tudo que eles vivenciaram não foi nesse nível, mas foi do alto para baixo. Foi desvendado os seus olhos gratuitamente, pela graça. Então eles não tinham por que se orgulhar. Entretanto, o fato de alegremente se disporem a estar com Cristo, claro, lhes proporcionou esse momento. Não sei se você concorda comigo, mas um deles poderia ter dito: ai, Senhor, estou muito cansado, chama André para ir contigo. Poderia, mas não. Quando eles foram chamados, eles foram. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é que a experiência que eles tiveram foi uma experiência única. E aqui já começo te dizendo que muitas das vezes o Senhor nos chama, na nossa caminhada, Ele nos chama a momentos únicos. Meu e seu. E a minha experiência não vai ser a sua e a sua não vai ser a minha. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E tudo que está ali, então, muitas das coisas é para todos experimentarmos. Muito embora a Bíblia traga passagens como essa, por exemplo, que foram momentos únicos. Não é para todos aqueles momentos. Aquele momento não é aberto a todos. Então, cuidado em não querer fazer da sua experiência com Deus uma regra para a sua comunidade, uma regra para seus irmãos. Não. A Bíblia é a regra de fé e prática. Quer ver outra experiência que foi muito única? Eu, pelo menos, nunca ouvi, não existe na Bíblia outro relato desse, e nunca ouvi nenhum relato do que aconteceu exatamente com Elias. Que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Isso foi único. Você já ouviu? Se você já ouviu, deixa aí no seu comentário. Eu nunca mais, não ouvi de mais ninguém com essa experiência. Essa experiência foi única para Elias. Então existem coisas que Deus vai dar apenas para você. Não é para ser regra. Eu digo isso porque, às vezes, na história da igreja, nós vemos momentos assim que alguns estão experimentando certas coisas e eles querem colocar como regra geral. E não, nós precisamos ter cuidado com isso. Quero te dizer também que o Espírito Santo continua nos chamando a esse momento particular. Sim, talvez
Ele não te chame para um monte literal, ainda que o possa ser, mas ele pode te chamar no momento que você está mexendo sua panela, que você está caminhando, que você está passeando com o seu cachorro. E o Senhor nos chama até mesmo nos momentos que estamos dormindo. Sim, Ele pode vir conversar conosco em nossos sonhos e até mesmo te acordar e falar: acorda, eu quero conversar com você. Mas às vezes tão preguiçosos, a gente fala: Senhor, estou cansado, me deixa dormir, e vira para o lado. E às vezes não dorme, fica lutando com o sono para achar o sono, mas não vai lá conversar com o Senhor que está te chamando. O Senhor nos chama, continua nos chamando, mas quando discernimos sua voz, nem sempre obedecemos. A Bíblia nos diz em Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Jesus chamou aqueles 3 e eles foram. Mas e o grupo que ficou lá embaixo? Bem, eu tenho observado na caminhada que muitos nascerão e morrerão com Cristo sem jamais sair do pé do monte. E eu sei que você vai dizer, mas foram os 3 que foram chamados. Fato. Entretanto, nada impedia que algum deles falasse: ei, Senhor, posso ir junto? Senhor, me leva com o Senhor. Nada os impedia. Mas eles não mostraram desejo, eles não pediram, eles não se ofereceram. Ao contrário, eles se conformaram em ficar. E muitas das vezes eu e você estamos nesse pé do monte da conformação, do comodismo. Tá bom ficarmos aqui também. Mas eu estou certa que o Senhor, se nós nos oferecermos, se nós pedirmos, o Senhor vai falar: vem comigo. Porque, como disse, o Espírito Santo tem nos chamado. Mas às vezes nós é que não queremos obedecer. Pelo comodismo, pelo conformismo e também por medo. Porque não queremos sair do nosso conforto, do nosso quadradinho. Deus é muito maior do que esse nosso quadradinho. E às vezes a gente tem medo de sair desse quadrado. Nós temos medo de perder o controle. Nós vamos ver que quando Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus, eles caíram rosto em terra. Eles não conseguiram estar sobre suas pernas. E nós temos esse medo também, muitas das vezes. Isso me faz lembrar que o Senhor nos fala: olha, não vos embriagueis com vinho. Quem se embriaga com vinho, com qualquer tipo de bebida alcoólica, quem é que está no controle? Aquela substância alcoólica está no controle do ser daquela pessoa. Mas ele fala: vos enchei-vos do Espírito Santo, para que ele esteja no controle. E você não deve temer de entregar esse controle ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai te levar a coisas ruins. Ao contrário, ele vai te levar a coisas boas que agradem o coração de Deus. Espírito de amor, moderação, espírito de poder. Ele não vai te levar a fazer coisas ruins. Ao contrário do álcool, que te leva a fazer coisas que depois você morre de vergonha muitas das vezes. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas o resto do grupo ficou lá embaixo. E o que estava acontecendo lá em cima? A Bíblia diz que enquanto Jesus orava, a palavra que é usada é: ele foi transfigurado à vista de Pedro, Tiago e João. Mas eu quero que você me permita usar uma outra palavra. Veja bem, eles conheciam Jesus em carne, não é verdade? E agora eu vejo assim Jesus abrindo um pouquinho da cortina para que eles vissem um pouquinho da majestade e da glória do Senhor Jesus. E eles veem o rosto de Jesus brilhando como o sol, suas vestes brancas como nenhum lavandeiro nessa terra conseguiria deixar. E quando eles estão contemplando isso, eles veem também Moisés
e Elias vindo conversar com o mestre a respeito das coisas que dali a alguns dias iriam acontecer. Entretanto, Lucas nos dá o detalhe que eles estavam lutando contra o sono. Algumas versões dizem que eles dormiam profundamente, mas eles acordaram. Ainda bem que eles acordaram. E olha, outro pontinho aí. Veja bem, Jesus nos chama, o Espírito nos chama para ir a um outro nível com Ele. Mas cabe a nós estarmos acordados. Muito cuidado com o sono. O sono pode nos roubar momentos especiais com Deus. Quem sabe em algum outro dia nós vamos ter uma meditação a respeito do sono. Eles lutavam com o sono, mas eles acordaram. E então eles viram Moisés e Elias. Moisés e Elias em corpo glorificado. Sim, porque é esse corpo que nos espera. Tem tanta gente gastando o que tem e o que não tem para seguir o padrão de beleza desse mundo. E vai passar tão rápido sua vida aqui. Mas o que te espera na eternidade é um corpo glorificado. E eu repito, quem foi que eles viram? Moisés e Elias. Eles não viram espíritos em evolução. Eu quero te dizer que se você tem acreditado nisso, você está tendo uma crença muito equivocada. Não existe espíritos em evolução. O que existe é uma vida muito curta na Terra comparado com a eternidade. E quando você e eu fecharmos os olhos aqui, uma porta se abrirá para a eternidade. Com Cristo ou sem Ele. O céu é real, mas o inferno também. Não existe espíritos em evolução. Moisés e Elias se apresentaram ali conversando com Cristo. Porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e de Elias, o meu Deus e o seu também. Espero que assim seja. E se não é, hoje é dia de você se dobrar aos pés do Senhor e pedir que Ele entre na sua vida e transforme o seu ser, transforme sua caminhada para que Ele seja o seu Deus. E eles estavam maravilhados com tudo aquilo. E a Bíblia fala então que Pedro, não sabendo o que falar, e muitas vezes não precisamos falar, basta receber tudo que o Senhor está nos dando. Mas Pedro, não sabendo o que falar, ele falou: Senhor, é bom estarmos aqui. Certamente era. Vamos montar 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas no monte da contemplação, no monte das experiências sobrenaturais, não é lugar para montarmos nossas tendas. Porque nós precisaremos também descer desse monte. É para você usufruir, se deleitar na presença de Deus. Mas chega um momento que você vai ter que descer desse monte. Não é para ficar saltitando de nuvem em nuvem. Enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que Deus fala com eles. Eles ouvem, gente, eles ouvem a voz audível de Deus. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Naquela experiência eles viram um pouquinho da majestade de Cristo, sua glória. Eles viram Moisés e Elias. E eles ouviram a voz do Mestre, a voz do Pai, de Deus. E quando eles ouvem a voz de Deus, eles caem por terra. A ponto de Jesus ter que tocar neles, para que eles voltassem e então fossem descer do monte. Nem tudo que você vivencia com o Mestre é para você pôr no megafone. Tem coisas que você deve guardar para você. E Jesus falou para eles: não comentem com ninguém ainda o que vocês vivenciaram aqui. Mas era momento de descer do monte. Sabe por quê? Porque é maravilhoso estar nesse monte com Cristo. É maravilhoso vivenciar todas essas coisas com o Senhor. Mas é preciso descer do monte, porque lá embaixo tem uma multidão. E na multidão tem alguém cativo, escravo de Satanás. Foi isso que aconteceu. Esse exatamente era o quadro. Lucas nos diz que quando no outro dia eles desceram do monte, era exatamente isso. Havia uma multidão e um rapaz possesso. Que aquele grupo que estava lá
não conseguiu libertar aquele rapaz. Grupo este que já teve várias outras experiências de libertação, mas com esse rapaz não puderam. E Jesus então chama a atenção deles. Até quando eu vou suportar vocês? Que falta de fé é essa? Liberta o rapaz. E depois os discípulos perguntam: Senhor, mas por que nós não conseguimos? E Jesus então fala: é porque essa casta só é expulsa pelo poder do jejum e da oração. Você lembra que eu disse lá no começo que Jesus os chamou, e Lucas nos dá o detalhe que Jesus os levou para orar? Jesus é Deus e Ele orava. Quanto mais nós, eu e você. Existe um mundo em guerra. Nós viveremos muitos momentos de batalha espiritual. Nós viveremos momentos que tem um leproso no pé do monte. Por isso que a gente precisa aprender com o mestre e descer para praticar. Mas nós precisamos subir para esse monte, para contemplar sua glória, para viver momentos especiais. Se alimentar, se superalimentar das maravilhas de Deus e descer como instrumento de libertação. Porque Jesus está voltando, mas ainda há muitos cativos. No pé daquele monte tinha um rapaz que foi liberto por Cristo. E assim também Deus quer fazer na minha e na sua vida. Nos aprofundemos mais no Senhor. Não nos conformemos de ficar no pé do monte. Vamos subir para esse monte. Vamos andar naquelas águas também, não só com água no tornozelo. Vamos desejar nadar nas águas profundas, mas com o propósito de se encher para depois abençoar aos demais que estão no nosso caminho. Que Deus te abençoe. Suba ao monte, aprenda com o mestre. Suba ao monte, tenha experiências especiais, sobrenaturais com o mestre. Mas desça do monte, porque tem leproso no caminho e tem cativo no caminho, esperando você descer do monte, porque você foi chamado, não só para estar contemplando, mas para ser um instrumento nesse mundo. Que Deus te abençoe. Até o próximo monte. E vamos falar da nossa vontade. Que Deus te abençoe.